voltamos com o Cidadania em Debate e no programa de hoje estamos falando sobre a mobilização, né, dos trabalhadores do sistema bancário de Blumenau e do Brasil, é claro. E para falar desse assunto, o nosso convidado é o presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau e da região, Leandro Spezia. Leandro, retomando aqui a nossa conversa, já engatando do que a gente estava falando no bloco anterior, os bancos tiveram, só no primeiro semestre, um lucro aí exorbitante, né? Como é que... Vamos falar desses números aí. Então, o lucro dos bancos, ele vem de juros, de uma série de outras rubricas, mas uma que é muito interessante de a gente lembrar, que é das tarifas, das taxas, aquilo que é cobrado da conta de todos os clientes, principalmente aquele cliente usuário, aquele cliente que é o menor cliente, né? Que paga que tem a conta corrente, normalmente abre uma conta salário e em seguida uma conta corrente. Os bancos lucraram mais de 30 bilhões em apenas 6 meses. No caso do Banco do Brasil foi 10 bilhões. 30 bilhões? Olha só, 30 bilhões, não estou falando de milhões. Isso em 6 meses. Exatamente, então é muito dinheiro, né? Banco do Brasil, então, 10 bilhões, o Itaú 7,23 bilhões, o Bradesco 5,86 bilhões, Caixa Econômica 3,10 bilhões, o Santander 2,92 bilhões, depois vem os bancos que nesse período foram em milhões, que é o HSBC, teve uma queda comparado ao ano passado, que ano passado fechou em bilhões também, mas esse ano foi 454 milhões. O Banrisul, né, muito importante isso aí, que o Banrisul, inclusive, os funcionários ainda estão em greve, estão debatendo o plano de cargos e salários. O Banrisul é o banco lá do Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, um banco estatal, e lucrou 419 bilhões, aliás, milhões. Né? Então é quase o lucro do HSBC, por exemplo, 419 milhões. E o Banco Safra, 598. Então esses são os principais bancos. Ao mesmo tempo, Carlos, o que chama muita atenção, o número de bancários diminuiu no geral. Mas é interessante, há os bancos, os lucros, né, eles sobem nesse volume, desce o número de funcionários e, obviamente, que alguma coisa vai ficar acumulada aí, né? Com certeza. Então, a média, por agência, entre 3% a 5% a menos de funcionários. A grande maioria das agências, por exemplo, trabalhava com 2 caixas, trabalha com 1. Quem trabalhava com 3 caixas, trabalha com 2. Existia uma função que era de coordenador ou de tesoureiro, aquele auxiliar dos caixas. Hoje, a grande maioria das agências possui só 1. Então, os bancos fizeram um enxugamento no setor de pessoa física, pessoa jurídica, que a gente chama de PJ ou PF, né, aqueles chamados comissionados, pessoa física e jurídica. Os bancos estão demitindo muito, então os setores que tinham 5 ou 6, hoje estão ficando com 4. Então realmente a tendência é cada dia que passa piorar esse quadro, aumentando o lucro, aumentando a automação, a informatização, muita coisa resolvida via internet e diminuindo consideravelmente o número de bancários. Com relação à questão dos caixas, o problema sério é que a população acaba tendo um atendimento precarizado. É muito diferente um atendimento na boca do caixa, que a gente chama aquele atendimento direto de um bancário, com segurança, com esclarecimento, tirando as dúvidas, do que aquele atendimento no caixa eletrônico. Aliás, um monte de gente não consegue lidar ainda ali, né? Com certeza, não consegue lidar, precisa de ajuda, corre riscos, porque ali você está num lugar totalmente inseguro, inclusive não tem vigilância. Uma luta nossa também é para que tenha vigilantes dentro dos caixas eletrônicos. Você pode observar que hoje os vigilantes ficam dentro da agência, que é importante, mas também teria que ter dentro dos caixas eletrônicos, né? Nessa sala de autoatendimento, para dar a segurança para quem está ali. Tantos crimes acontecem nesses ambientes que muitas vezes não são nem divulgados. Né? A polícia tenta fazer a sua parte, mas com muita dificuldade, porque são muitas agências bancárias. Nós acreditamos que quem tem que dar a segurança para o usuário, para o cliente, são os bancos, são os banqueiros, né? As agências são privadas, elas têm que ter segurança para esses clientes e usuários. E, acima de tudo, segurança para os seus funcionários. Nós tivemos um caso exorbitante aqui na nossa região, o caso de uma agência do Banco do Brasil, que sofreu uma explosão no caixa eletrônico, no período da greve, na semana da greve, e o banco meio que obrigou os funcionários a trabalhar mesmo naquela situação. Uma agência toda deteriorada, com os escombros ali na frente da agência, o sindicato, inclusive, está fazendo denúncias ao Ministério do Trabalho, ao Ministério Público, colocando o absurdo que é, ao ponto que chega os bancos
Alguns casos, inclusive, não instalando porta de segurança, que é um mecanismo extremamente importante para dar a segurança para os bancários, né? Lembrando que a porta de segurança, inclusive, foi uma luta que nós fizemos ali na década de 90, 94, 95. Começamos em Blumenau e tornamos estadual uma lei que obriga os bancos a instalar os mecanismos de segurança, inclusive a porta, porque até então eles não consideravam a porta como um mecanismo de segurança. Instalavam somente alguns mecanismos, entre eles o vigilante, a câmera de vídeo e alguns outros mecanismos, e a porta não era obrigatório. Então, no nosso estado, graças a esse trabalho dos sindicatos de bancários, com apoio da população, a gente reuniu na época a Polícia Militar, reunimos o Bombeiro, reunimos a Polícia Federal, inclusive, conseguimos aprovar uma lei estadual. Então, hoje, nós fazemos cumprir essa lei. Os sindicatos bancários, onde observa que não tem porta giratória, nós vamos lá e fazemos até uma paralisação daquela agência para que o banco instale. Que é uma segurança para o cliente e para o trabalhador, né? Com certeza. Então, Carlos, o que eu quero dizer com isso? Que tudo que tem hoje, seja da segurança, ou seja dos direitos mínimos que tem dentro dos bancos, é graças a um trabalho imenso, a um esforço muito grande, ou do sindicato ou da população. Porque os bancos não fazem isso de pronto atendimento, né? Eles não têm essas preocupações que nós acabamos tendo que ter, né? O caso do tempo na fila, por exemplo, a gente incentiva sim a população para que denuncie, para que reclame, para que vá ao PROCON, lembrando que a culpa não é do bancário que está ali atendendo, que ele demora para ser atendido. A culpa é de um sistema financeiro que diminui o número de bancários. Falta pessoas para atender. Então, a culpa não é daquele bancário. Pelo contrário, se tiver uma pressão da população em cima dos bancos, ligar para o 0800 do banco, liga para o 0800 do Banco Central, reclame no PROCON, essa pressão toda pode ajudar a que o banco contrate mais pessoas. Pode fazer uma pressão em cima para que tenha mais contratações, para que tenha mais gente para atender a população. E é essa a campanha que a gente faz, né? Então, pedindo o apoio da população para essa luta dos bancários, que não é só dos bancários, é uma luta de toda a população, é dos clientes, dos usuários, né? Porque, lamentavelmente, hoje a gente não consegue viver sem banco. Né? É difícil. Ô, Leandro, vamos lembrar aqui rapidinho, né? Sim. A greve passou e tal, se fez aí uma mobilização. O que se alcançou, o resultado da greve? Qual é o que você pode falar a respeito? Uma coisa que é muito importante, Carlos, que nós falamos, é, claro, a questão do índice, que foi 8%. O piso para nós é fundamental, foi 8,5%. Algumas outras cláusulas sociais. No caso dos privados, nós conseguimos ainda um dia de folga no ano, para que consiga pelo menos o bancário ter esse dia para poder ter o seu descanso, porque hoje está muito complicado. A maioria dos bancários pega só 20 dias de férias, não consegue pegar os 30 dias, né? Devido a essa pressão toda. Mas eu acho que o mais importante disso tudo é o que a gente tem falado, é a dignidade, é o respeito. Porque o bancário, pelo menos, pôde sair para a rua e ficou esse tempo todo fora da agência, não mais vendendo o produto, não tendo que oferecer para o cliente de que ele é obrigado a comprar aquele produto, senão ele não consegue fazer um empréstimo, por exemplo, que é a venda casada. Mas sim mostrando o lucro que o próprio cliente e o próprio bancário conseguiram propiciar durante o ano inteiro. Então esse foi o maior desafio, foi a maior conquista da categoria, né? É ficar ali fora mostrando o lucro. Ó, o meu patrão, o banqueiro está lucrando tanto, está lucrando esse valor absurdo de bilhões, e quando eu vou na minha database, que é o mês de setembro, no período que eu tenho todo o direito garantido pela Constituição brasileira, reivindicar, o que o meu patrão faz? Diz que eu tenho que voltar ao trabalho, muitas ameaças, o uso de interditos proibitórios, que são medidas judiciais para tentar impedir que os bancários façam os piquetes na frente das agências, usa toda uma política, uma força do aparato do sistema financeiro que deveria ser para resolver a situação, né? Porque se coloca, mas durante a greve prejudica a população. Mas por que o banco então não usa todo esse esforço que ele faz com as áreas judiciais, com a pressão, com a mídia, para tentar desgastar os bancários? Ele não vem e senta na mesa e resolve o problema. Porque eles têm dinheiro para resolver o problema, eles têm o lucro, né? Nós não estamos lidando com uma empresa quebrada, né? Ou com uma empresa que está numa decadência de lucro, ou que está passando por uma dificuldade financeira, ou até muitas vezes quando o país passa por uma dificuldade econômica brasileira, da economia, etc., até se justifica alguma empresa chegar para os seus trabalhadores e dizer, olha, esse ano nós não temos como negociar, está difícil, vai ter que ser só a inflação. Não é o caso dos bancos, né? Eles têm muito longe lucro, disso. Está né? longe disso. Então, de fato, a dignidade, o respeito que o bancário conquistou nesse período, acho que não tem preço, né? Claro que tudo é importante, mas isso com certeza para nós
valeu a pena a luta e nós temos que continuar lutando todos os anos, contando de fato com o apoio da população, que ela realmente é que está nesse fogo todo, ela que paga o nosso salário. Né? As tarifas e taxas que são cobradas dos clientes e usuários, elas cobrem praticamente 100% do nosso salário. Então, alguns bancos chegam a pagar 110% da folha de pagamento dos seus funcionários somente com as tarifas. O que sobra, tudo que sobra, é lucro líquido, limpo, para o banco poder utilizar da maneira que ele quer. Né? Que, aliás, justifica aí esses 10 bilhões do Banco do Brasil, 7 no Bradesco, no Itaú, 6 no Bradesco. Então, aí que a gente percebe realmente como eles arrecadam, né, e como eles conseguem, num país mesmo com dificuldade, nós temos problema na saúde, problema na educação, problema de moradia, né, e ao mesmo tempo a mobilidade econômica, aliás, a mobilidade, né, nas cidades, caos, urbana. Então, a gente percebe que ao mesmo tempo, no meio disso tudo, o sistema financeiro consegue estar muito bem, né, e lucrando tanto como lucra no nosso país. Leandro, eu agradeço a tua vinda aqui no Cidadania e a gente sempre fica com algumas coisas para tratar, né? Sim. A gente está falando da elite brasileira. Com certeza. A gente chegou ao final, né, do programa, mas eu já agradeço a tua presença aqui. Ok, nós que agradecemos, a gente agradece em especial o Sinceps, a você, Carlos, e a população de Blumenau. A gente percebe que o povo entende a nossa luta, tem sido parceiro conosco, os clientes nos conhecem, sabe que a gente está ali por uma causa justa e nós estamos sempre junto com as outras causas também, né? A luta dos trabalhadores têxteis da cidade, dos metalúrgicos, dos comerciários, dos vigilantes e tantas outras categorias que estão permanentemente lutando. E os trabalhadores têm que estar unidos, né? Nós não podemos nos dividir porque unidos já é difícil, né? Se a gente se dividir fica mais complicado ainda. Muito obrigado pela oportunidade, os sindicatos bancários estão à disposição para qualquer outro esclarecimento, né? E para também, se precisar, futuras lutas aí na cidade e até no país. Obrigado. Valeu. Chegamos ao final de mais o Cidadania em Debate, um programa de sindicatos servidores públicos do ensino superior de Blumenau. Quero agradecer aqui, né, mais uma vez, a presença do presidente do Sindicato dos Bancários de Blumenau, Leandro Spezia, né? Ele que veio aqui falar sobre a mobilização dos trabalhadores por melhores condições de trabalho. Também quero agradecer a você que esteve ligado no nosso Cidadania em Debate. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, a partir das 20h30, né? E a gente deseja uma boa semana. Vamos começar com o pé direito.